bem com vocês? Olha eu aqui de novo, mais uma vez. E antes de começar esse vídeo, quero pedir pra você dar seu like, pra você curtir as redes sociais, se você puder se inscrever no canal. E para maiores informações, assista os nossos stories no Instagram. E vamos começar. Roda a vinheta. Pergunta de número 1. Qual a experiência mais marcante que você já teve com Deus? A nossa vida ela é cheia de experiências. A partir do momento que você decide embarcar numa aventura com Deus, sua vida vai ser uma eterna vida de experiência. E eu tive muitas experiências com Deus, mas aqui mudou um ciclo na minha vida e que mais me marcou foi no dia 11 de maio de 2019. E Deus, ele ali no meio de uma situação que eu tava vivendo, né, e orando algo, Deus falou outra coisa comigo. Eu recebi um convite de uma amiga para ir pro monte e a gente foi. E quando chegou lá, eu comecei a orar e falando com o Senhor, e no meio de tudo aquilo, Deus me deu uma visão. Nessa visão eu vi uma árvore, né? E Deus começou a falar muitas coisas comigo, e no final de tudo isso, Deus falou pra mim assim: bem-vindo à sua nova estação. É por isso que eu uso essas hashtags na minha rede social, né? Bem-vindo à sua nova estação e tal. E eu falei: mas Senhor, mas por que o Senhor falou isso pra mim? Por que bem-vindo à sua nova estação? E aí chegou um momento que Deus começou a falar comigo que eu precisava escrever, falar sobre estações, sobre os processos que nós vivemos com Deus. E eu tô escrevendo o livro e eu creio que vai abençoar muito a vida de muitas pessoas. Então essa foi uma experiência que marcou a minha vida, porque foi a mudança de um ciclo para um outro, que é o que eu tô vivendo hoje, tá? Pergunta de número 2. Como desenvolver o chamado? Bom, gente, desenvolver um chamado é uma vida diária com Deus, de busca, de leituras, de oração, e entender que o chamado que você vai viver com Deus talvez não seja para aquilo que você esteja pensando. No meio do caminho, Deus ele vai começar a encaminhar as coisas. Às vezes a gente conversa com as pessoas acham que o chamado é ou cantar ou pregar. E não se resume só a isso, tá, gente? Deus ele nos chama para diversas coisas. Tanto que quando eu comecei, né, eu comecei cantando e hoje eu amo pregar. Então é no meio do nosso processo que Deus ele vai colocando todas as coisas em ordem na nossa vida. Eu gosto muito de Davi. Davi foi ungido, mas quando Samuel ungiu, Samuel não disse assim: tá aqui a cadeira, senta, reina. Não, ele precisou viver um processo do chamado para ele poder desenvolver e chegar no nível que era de ser um rei. Então, existe um processo para desenvolver esse chamado com Deus. Amém? Pergunta de número 3. Um conselho para quem está começando no ministério. E para essa pergunta, gente, eu separei esse livro aqui que eu amo. Eu comprei ele e eu comecei a ler recentemente. E assim, ele tem marcado muito a minha vida. Nossa, chega já tá todo marcado, de tanto que eu marco, assim, as coisas que eu gosto. E eu vou ler uma frase aqui dele que me marcou muito e que serve como resposta para essa pergunta. Deus não quer pessoas que comecem, mas sim que cheguem até o final. Os nossos começos, eles são, sim, muito importantes. Nós precisamos valorizá-los. Porém, nós precisamos entender que não é começar, mas é sim chegar até o final. E o conselho que eu dou é: nunca perca o temor ao Senhor, porque quando nós temos temor a Deus, nós conseguimos obedecer nossos líderes, nós conseguimos obedecer a tudo aquilo que é imposto por nós no quesito de vivermos esse chamado. Então, o conselho que eu dou para você é: nunca perca o temor a Deus, pelas coisas de Deus, sabe? Nunca banalize as coisas de Deus. Nunca vá exercer o seu ministério sem ter uma vida de oração. Eu acho assim que ministério que não tem oração, ele não prevalece, tá, gente? Então, você que está começando agora, priorize a oração mais do que qualquer coisa. Claro, conhecimento é importante, porque você não vai falar besteira. Preparação é importante, mas eu acho que a maior preparação que existe é quando a gente busca, quando a gente tem uma vida de oração. Isso é fundamental, beleza? Quarta pergunta.
Como enfrentar o machismo nos púlpitos? Bom, nós que somos mulheres, a gente, mulher, principalmente pregadora, por muitos anos foi rotulado dentro das nossas igrejas que o homem pregava e a mulher cantava, né? Principalmente porque eu vim de uma linhagem meio pentecostal, então na linhagem pentecostal é mais ou menos isso, tá, gente? Então o homem prega e a mulher canta. E no começo, assim, você precisa ter muita estabilidade, a presença do Espírito Santo na sua vida para você não agir de uma forma carnal, mas entender tudo no nível espiritual. Eu já cheguei em igreja, só para você entender, eu já cheguei em igreja em que obreiros desceram no púlpito por não concordarem Deus estar ali. Eu já fui pregar em igrejas onde o pastor me deu a oportunidade de pregar num culto de domingo e obreiros não concordaram. Eu já fui pregar em igrejas onde eu cheguei e alguém chegava comigo e dizia assim, olha, você não pode sentar no altar porque eles não aceitam e tal, então quando for na hora da pregação eu lhe chamo. E assim, a gente vai aprendendo a lidar. No começo é muito duro, porque a gente acha que é um mar de rosa, né? Mas depois de um tempo a gente começa a entender algumas coisas. E eu, na verdade, assim, eu não ligo muito pra isso, sabe, gente? Eu aprendi que quem me constituiu foi o Senhor. Então, se Ele me chamou, Ele se responsabiliza. Então, assim, o que você precisa ter é a presença do Espírito Santo de Deus. Porque se você é uma mulher e Deus chamou pra pregar, querida, bem-vinda à sua nova estação. Pergunta de número 5. Por que renunciar dói? Gente, não existe renúncia fácil. Eu já precisei renunciar a muitas coisas. E eu posso dizer isso com toda sinceridade pra vocês. Não é fácil renunciar. Principalmente quando é algo que nós queremos muito e Deus chega e diz assim, não é isso que eu tenho pra você. E é um processo, sabe? Mas Deus nos prepara pra isso. Sempre vai doer, porque nada na vida é fácil. Mas eu posso lhe garantir algo, que você vai estar vivendo, na verdade, aquilo que a palavra de Deus diz. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em mim, já não vive mais as minhas vontades, mas a vontade do Senhor na minha vida. Amém? Deus abençoe você.